Muito boa noite, senhoras e senhores. É um prazer estar aqui com vocês. Vocês estão me ouvindo? Primeiro check que a gente precisa fazer é como é que está o áudio, se vocês estão me ouvindo bem, como é que está chegando. É um prazer estar com vocês mais uma vez aqui. Para aqueles que não me conhecem, sou o Lucas, vou me apresentar um pouquinho mais na frente, mas muito bom ter vocês aqui. Lembrando que esse webinar ele é um oferecimento da AutoInsp, tá? Então, a AutoInsp tem fornecido todo esse conhecimento para vocês. Utilizamos a inteligência artificial, todo o nosso processo. E a ideia é revolucionar o mundo securitário com automação do processo de sinistros automotivos. A gente tem muito conhecimento técnico da parte de engenharia automotiva e também da inteligência artificial. A gente tem utilizado tudo isso para trazer benefícios e, claro, automatizar esses processos, trazendo mais agilidade e também eficiência operacional para vocês. Bom, no webinar de hoje, vamos falar sobre danos mecânicos e ele está dividido em duas partes, tá? Na parte 1, a gente vai falar sobre danos mecânicos em freios e no sistema de direção, tá? Então a gente vai ter um overview aqui sobre o sistema de freio, nada muito profundo, mas a gente vai entender algumas partes, algumas funcionalidades do sistema de freio, do sistema de direção, algumas peças que precisam ser identificadas ali, que vão ajudar vocês a identificar também se elas passaram por manutenção ou se é um dano causado ali realmente pelo sinistro, vocês devem pagar essa peça ou não, beleza? Deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês, para eu apresentar, então, danos mecânicos. Essa janela. Todos veem minha tela? Dê um ok aqui. Lembrando, galera, que a participação aqui no chat, tá? Fiquem à vontade para conversar aqui no chat. No final do nosso webinar, a gente tem um momento de compartilhar de perguntas e respostas, tá? Então, a gente vai estar à disposição de vocês, mas podem interagir aqui no nosso chat. Temos bastante gente nova, eu vi que muita gente se inscreveu no nosso webinar, tem muita gente nova no grupo lá, nossa comunidade da Mirada AutoInsp, e então é sempre legal saber de onde vocês estão falando, né? Então comentem aqui no chat, a cidade onde vocês estão participando desse webinar, a empresa, caso vocês façam parte de algum setor de seguros de alguma empresa, comentem também aí a empresa que você faz parte. E, claro, também não deixe de falar onde você ouviu falar do nosso webinar. Se você está aqui desde o primeiro, parabéns. Muito obrigado pela audiência de vocês. E também, se vocês chegaram agora, a gente já teve alguns webinars muito bons, tá? Todos eles excelentes, com bastante conteúdo. Estão todos disponíveis na internet. Basta no nosso LinkedIn ou no nosso YouTube, que você vai conseguir ter acesso a todos esses que passaram e se informar bastante. Eu vi que o Fernando de Blumenau, Santa Catarina, bacana. Muito legal ver vocês participando. Nem sempre eu vou conseguir olhar aqui o chat, mas o Alan vai me ajudar aqui na moderação. Ele vai me dando um apoio aqui com relação às perguntas. Beleza? Então vamos lá. Vamos para o nosso webinar de danos mecânicos, olhando para freios e sistema de direção. Bom, então a gente vai fazer um overview, tá? Falando ali sobre danos mecânicos, objetivos do treinamento, a gente vai passar por freios, componentes dos freios, direção, seus componentes e alguns casos práticos, né, para a gente observar ali como é que isso se dá na prática, beleza? Bom, como eu falei, sou Lucas Christian, engenheiro automotivo, estou na head de engenharia aqui na AutoInsp, já tenho 2 anos formando aqui o time de engenharia da AutoInsp, time técnico, sou responsável técnico também pela AutoInsp. Estudante, a gente é eterno estudante, nesse âmbito de engenharia a gente está sempre estudando, sempre tem conteúdo novo saindo. Então, sou estudante de gestão de liderança no MBA da USP-ESAL, que tem muito tempo de experiência na parte de manutenção e comercialização de veículos. Fui projetista de peças de UTV também, então tenho bastante experiência ali com a pós-venda, principalmente, e também com projeto de peças. E, claro, no desenvolvimento de equipes de alta performance, eu tenho orgulho de falar que o time de operações da AutoInsp é um time realmente diferenciado, a gente faz muita coisa, nossas entregas são extremamente relevantes, então é um prazer fazer parte desse time e cuidar desse time desde 2024. Bom, antes da gente falar sobre os sistemas em si, é muito importante a gente entender alguns conceitos, que é com relação a se uma peça ela teve um dano por conta do sinistro, né, por algum tipo de choque ou pelo que aconteceu, ou se ela teve
um desgaste ou ela já estava danificada por mau uso, um desgaste natural ou uma falta de manutenção. Bom, mau uso. A peça é projetada, tá? Para algo muito específico, né? Então, os engenheiros vão lá, fazem muitos cálculos e vão projetar essa peça. E falam assim, ela deve ser usada nessas condições. Vem o usuário e ele recebe essas informações no manual dele. Aí ele fala assim, ó, essas peças devem ser usadas nessas condições. E aí o usuário fala assim, mas será que não dava para usar de forma diferente? Por exemplo, eu tenho um carro e falo assim, o carro ele tem um limite do que pode ser submerso, né, de área submersa. E aí o condutor fala assim, mas será que dava para eu atravessar um rio? Eu acho que não é tão fundo, é meio metro, sendo que a orientação do manual é de área submersa de 30 centímetros, por exemplo. Né? Então, esses 20 centímetros podem causar danos no veículo, o que é caracterizado, então, como mau uso. Mau uso é uso fora das recomendações. Tudo que está fora da recomendação do fabricante é considerado pelo próprio fabricante como mau uso. Por exemplo, um veículo ele tem um limite de carga do que você pode colocar ali no porta-malas. Né? São em quilos ou em litros. Se você superar esse valor de carga, né, que você pode colocar no veículo, você vai exigir mais da suspensão, você vai causar fadiga na suspensão, por exemplo, e gerar um desgaste acentuado, né, podendo até causar algum tipo de acidente. Então, a gente vai observar sempre se esse sinistro foi gerado por mau uso da peça, em que pode ter ocasionado aquele sinistro, ou desgaste natural. O que seria desgaste natural? Peças que funcionam em movimento, por exemplo, principalmente todas as peças do motor, mas o mais óbvio, né, para a gente que não é do ambiente de veículos, por exemplo, olhando para um carro, qual é a peça que você olhando para o carro, você fala assim, cara, isso se movimenta? Pneu. E o pneu tem contato da borracha com o asfalto. Esse contato vai gerando desgaste. E aí, se você assistir o nosso webinar de TWI, você vai saber que tem um medidor, tem uma medida, tem uma norma que fala que precisa ter, os sucos do pneu precisam ter, no mínimo, 1,6 milímetros de profundidade. E os pneus vêm com muito mais do que isso, né? Mas com o passar do tempo, eles vão se degradando e vão se desgastando. Isso acontece também com todas as partes móveis do carro, tá? Literalmente, tudo que se move está sujeito a desgaste natural. Peças que não se movem também estão sujeitas a desgaste natural, como ressecamento. Né? Tem uma tubulação que pode ressecar e causar algum tipo de dano ou vazamento. A gente tem fios, né, que podem ressecar também em ambientes mais severos, como o litoral, uma região muito seca ou muito quente, pode sofrer um desgaste também natural por condições externas do próprio clima. Tá? Então, é um desgaste previsível e progressivo da peça. E isso está dentro do que o fabricante entende ali do que está normal. Além disso, ou imaginando que essas peças vão sofrer um certo desgaste e que essas peças podem sofrer um mau uso, o fabricante vai orientar qual deve ser a manutenção desse veículo ou a manutenção dessas peças. E aí a gente tem algumas previsões de manutenção preditiva, preventiva e corretiva. Né? Então, manutenções preditiva, você prevê que alguma falha vai acontecer e antes que ela aconteça, você faz a manutenção. Manutenção corretiva, você espera realmente a peça falhar e aí você vai e troca. Por exemplo, limpador de para-brisa. Né? Você está lá com o limpador e ele é danificado. Você não faz uma inspeção periódica no limpador. Ele quebrou, você troca. Né? Diferentemente, por exemplo, do fluido de lubrificação ou próprio fluido de freio. Você faz uma troca preventiva, né? Que aí é o terceiro conceito de manutenção preventiva, em que você não pode esperar a falha e você não pode esperar uma margem específica para a troca, você tem que prevenir qualquer tipo de dano por conta da urgência ou por conta da importância dessa peça, e aí você faz uma manutenção preventiva que tem uma margem de segurança muito maior. Bom, tudo isso está envolvido com os conceitos fundamentais que a gente precisa entender antes da gente ir para o sistema de freio. Por quê? No sistema de freio, a gente vai ter tudo isso. Você pode ter mau uso, você pode ter um desgaste natural, você pode ter uma falta de manutenção, e tudo isso pode ser a causa de um sinistro ou não. Ou essas peças podem ser identificadas de um sinistro que veio por uma eventualidade, realmente. Bom, e aí, evoluindo então para o sistema de freio, o que a gente tem? A função do sistema de freio é converter a energia cinética do veículo em calor por atrito. Então, ele vai transformar energia cinética em calor.
como que ele vai fazer isso? Através do atrito. Ele vai atritar as pastilhas de freio no disco de freio, vou já mostrar para vocês, e isso vai fazer a geração de calor. Ele vai converter energia cinética em energia térmica, né? Transformando em calor. E os principais componentes do sistema de freio são disco, pastilha, a pinça, o cilindro mestre e o fluido, né? Que faz com que você consiga apertar o pedal do freio e o carro parar. Existem alguns sistemas, tá, muito importantes da gente observar qual é o tipo de sistema de freio. A gente tem um freio hidráulico, freio pneumático, não é muito comum em veículos leves estar com freios pneumáticos, é mais comum na linha pesada. E a gente tem muito mais comum agora freios regenerativos, né, nos carros híbridos que utilizam ali o motor, no caso seria um gerador elétrico, para fazer a resistência, e essa resistência transforma, então, a energia cinética em energia elétrica, não mais em energia térmica. É um outro tipo de conversão, mas ele funciona também como um freio. Bom, esses são os componentes principais que a gente vai olhar no sistema de freio. Disco de freio, pastilha de freio, pinça de freio, cilindro mestre, servo freio e o sensor de ABS ali, que é obrigatório a partir de 2014. A gente também tem todos os carros com sensor de ABS. Pergunta, para vocês responderem no chat. Todo mundo já tinha ouvido falar de todas essas peças? Ou todo mundo conseguia identificar dentro de um carro o que era um disco de freio, uma pastilha de freio, uma pinça de freio, um cilindro mestre e servo freio, ou até mesmo o sensor da ABS? Deixa eu olhar aqui o chat. Ninguém até agora. A gente vai dar um tempinho, porque demora também para chegar, né, a pergunta. Comentem aí, é muito importante saber o nível de conhecimento de vocês com relação a essas partes, porque não tem problema, tá? Vocês trabalharem no ambiente securitário, trabalham com sinistros e não têm conhecimento dessas peças. A gente precisa sempre evoluir e não tem problema não ter esse conhecimento agora. Agora vocês estão tendo essa oportunidade no webinar de aprender um pouco mais sobre isso. Eu tive uma experiência muito enriquecedora na época da faculdade, que eu fiz estágio numa oficina. Então, eu fazia muita troca de disco de freio, muita troca de pastilha. Tive a oportunidade de ver também desgastes irregulares, ver discos tinham sido acabados de trocar e voltavam porque aqueceu e o disco empenou, porque o disco era de má qualidade. Então, a gente tive bastante oportunidade de ver como funciona esse mundo pós-venda, né? E aqui o Marcos falou assim, olha, eu só conhecia até as pastilhas, né? Então, realmente, tem muito mais coisa no sistema de freio, tem muito mais peças, muito mais informações e interações ali, além do disco e da pastilha. A gente tem as pinças que fazem o funcionamento, o que pressiona a pastilha no disco de freio. A gente tem o cilindro mestre, o servo freio, que faz todo o sistema, a pressurização do sistema, né? Para que você possa ter o acionamento dessas pinças. Imaginem que a força com que você aperta o pedal, ela não é suficiente para você movimentar as pinças ao ponto de fazer um carro parar. Então, você precisa de um sistema que potencialize a força que você aplica para que aí sim você consiga fazer o carro parar. E, no geral, para quem gosta de algum tipo de modificação, o sistema de freio ele é supradimensionado, tá? Então, se você tem um carro muito potente, não fique com medo de utilizar os freios ou que os seus freios vão falhar, por exemplo, porque ele é supradimensionado. Ele é um sistema que a gente faz os cálculos para serem mais do que precisa. Então, com certeza, o seu carro tem mais freio do que precisa e está super tranquilo com relação a isso. Se você tem a manutenção dele feita em dia, tá? Deixa eu voltar aqui para a tela da apresentação. Vamos lá, vamos olhar então um disco de freio mais de perto. Esse é o disco de freio. A gente tem aqui, se vocês podem observar na borda e depois ali onde tem o contato deixa eu apontar aqui, né? Onde tem o contato da pastilha com o disco de freio, vocês podem observar que vai gerando um certo desgaste, né? Esse aqui é o desgaste do disco de freio. Você vai medir, no caso de manutenções, né, como é feita a manutenção de um disco de freio. Você vai observar se esse desgaste está mais do que o limite permitido ali para esse disco. O fabricante do disco vai falar qual é o limite em milímetros, né, de desgaste. Atingiu essa distância, o disco é então trocado. Você faz a troca desse componente. Então, quanto mais
profundo tiver aqui essas linhas, né, de contato com a pastilha de freio, mais desgastado está o disco. E o disco, como é que se dá um sinistro, por exemplo, com o disco de freio? O que aconteceria com o disco de freio? Iria acontecer algo parecido com isso. A gente teria uma rachadura do disco de freio, tá? Então, quando você tiver se deparado num sinistro, por exemplo, e tem lá no orçamento uma troca do disco de freio e o carro tem 10 mil quilômetros rodados, é um carro novo, ou ele tem um histórico de manutenção em dia, muito provável que esse disco de freio deva ter algum tipo de dano para poder estar nesse orçamento. Se ele não tiver nenhum dano de colisão, por exemplo, mostrando aqui, se os danos do disco de freio forem parecidos com esse, que seria de desgaste natural, essa peça não faz parte, ou ela não deveria ser paga, né, nesse orçamento, porque ela não tem relação direta com o sinistro, né? O desgaste natural da peça não está relacionado com o sinistro, caso seja um sinistro de colisão, né? E como é que as pastilhas se desgastam? Olhando para essa pastilha de freio, isso é uma pastilha de freio. Vocês comentem aqui no chat. Vocês acham que ela está nova, que ela está meia-vida, que ela está fim de vida ou que ela já não freia mais? Coloquem aqui no chat, eu quero ver de vocês como é que vocês acham, olhando para essa pastilha de freio, como é que você acha que é o estado dessa pastilha? Ela está nova, ela está meia-vida, ela está no final da vida, ou ela não deveria nem estar mais lá, de tão desgastada que ela está? Comentem aí no chat. Eu vou voltar aqui para poder ver os comentários de vocês. Espera aí. Ó, eu estou vendo aqui uns pontos aqui assim, ó, ela parece estar nova, né? Meia vida. O que vocês acham? Comentem aí. Tem um pouquinho de desgaste aqui. Aqui o desgaste também parece estar parecido com o que está aqui. Eu preciso de muito material de pastilha de freio, né? Então, isso aqui tá bom. Comentem aqui. O Alan falou, tá meia vida. A Jusileia falou que já está no final. Bom, vamos avançar aqui no nosso slide, que a gente vai ver, então, uma pastilha nova. Vejam a diferença aqui na quantidade de material de uma pastilha nova para essa pastilha. Então, a gente realmente tem aqui uma pastilha no final de vida, muito provável já não tinha a mesma capacidade de frenagem, e a ausência, esse material da pastilha é o que faz frear. Então, quanto menos material de pastilha eu tiver, menor é a minha capacidade de frenagem, porque eu vou ter menos contato desse material que é feito para desgastar, para atritar ali com o disco, para gerar o calor. Então, ele aquece e deteriora esse material. Então, quanto mais material eu tiver, melhor a minha capacidade de frenagem, mais área de contato eu vou ter ali com o disco de freio, mais atrito, mais capacidade de frenagem. Então, aqui a gente tem uma pastilha nova, aqui a gente tem uma pastilha já bem no final de vida, e isso aqui é um indicativo claro de ausência de manutenção. Deixar chegar, a pastilha ficar nesse estado é um sinal claro de ausência de manutenção. Tá? Antes disso, as pastilhas já começam a dar sinais de uma menor capacidade de frenagem, já é perceptível ao próprio condutor, né, que a frenagem já não está igual. Nesse nível aqui, você já consegue sentir os freios deslizando, né? Você pisa no freio e o disco de freio começa a deslizar, você sente que não está mais igual. Bom, um outro ponto muito importante é o fluido de freio, né? Então, para que tudo isso funcione, para que você aperte o pedal e a pinça possa pressionar a pastilha no disco de freio, é utilizado um fluido, DOT 4, DOT 5, né? Depende ali do seu veículo, do seu sistema de freio, para que isso seja pressurizado, esse fluido é pressurizado e faça a movimentação da pinça, então. Esse fluido, assim como todos os fluidos do seu veículo, dos nossos veículos e dos veículos que a gente trabalha, os nossos clientes estão utilizando, eles têm validade. Nenhum fluido ele é sem validade. Então, um uso mais severo do sistema de freio faz com que o fluido de freio ele perca as suas características de forma mais rápida, né? Crie umidade, crie algum tipo de bolha que pode ser muito prejudicial ao sistema de freio. Ou até mesmo ele vai perdendo as suas qualidades ou as suas propriedades
pelo passar do tempo. Então, por orientação geral, eu trouxe aqui um mapa do Volkswagen Polo, mas esse é um padrão meio que comum das montadoras, tá? A maioria das montadoras utilizam esse padrão de manutenção. Claro que a orientação correta sempre vai ser que está no manual do veículo, tá? Então, todos os veículos são obrigados a dizer qual é o plano de manutenção, quando que deve ser feita a troca ou a inspeção dessas peças. E para o sistema de freio, é feita a inspeção das pastilhas a cada 10 mil. Isto é, toda revisão é feita ali a inspeção, então, para saber se as pastilhas estão em condições de uso. Estando em condições de uso, o veículo continua funcionando normalmente. Não estando mais em condições de uso, é orientado, então, a troca. É obrigatório a troca? Não, tá? Você não, por exemplo, num carro que está em garantia, você não vai perder a garantia, porque você não fez a troca de freio pela orientação, tá? Mas você incorre em ausência de manutenção. A partir do momento em que você vem com um relato, por exemplo, de que faltou freio, que você pisou no freio, o carro não freou, e você tinha ali um aviso de troca de pastilha e você não fez, você tem, então, a ausência de manutenção, fica caracterizada a ausência de manutenção. E a orientação é de substituir entre 20 e 40 mil quilômetros, dependendo do material e dependendo do tipo de pastilha que você utiliza, tá? Hoje tem diversos tipos de pastilha, diversos tipos de fabricante, mas, no geral, a gente trabalha entre 20 e 40 mil quilômetros para a troca das pastilhas. O disco de freio, ele já é um material que é para durar mais tempo, né? Ele tem ali um material muito menos abrasivo do que as pastilhas e por isso ele tende a durar mais tempo. E a manutenção dele é feita a partir da medição da sua espessura. O fabricante vai dizer qual é o limite que é permitido e aí atingiu esse limite você deve fazer, então, a troca, a substituição do fluido de freio. Normalmente, entre 40 e 60 mil quilômetros você faz, então, a manutenção, a troca do disco de freio. E o fluido de freio, obrigatória a troca a cada 2 anos, tá? Essa é a validade do fluido de freio. Então, se você vai comprar um carro seminovo, por exemplo, e o proprietário fala assim, nunca troquei o fluido de freio, eu estou com o carro tem 5 anos. Com certeza, você tem que fazer essa troca, porque o fluido de freio já não está mais funcionando como deveria. Então, você perde as capacidades de frenagem, ele perde as suas características, a capacidade de transmitir a mesma pressão, e aí você acaba tendo dificuldades ali com o sistema de freio. Tá? Então, fluido de freio tem validade de 2 anos, troca obrigatória a cada 2 anos, ou 40 mil quilômetros, é mais ou menos o tempo ali que vai dar o desgaste do fluido de freio. Existem alguns equipamentos hoje que fazem a avaliação, né, da quantidade de água dentro do fluido de freio. Quanto mais água tiver, mais oxidado está esse fluido, então ele vai perdendo as características dele por conta da quantidade de água, e aí existe um limite dessa quantidade de água permitido. Assim que ele bater esse limite, você também precisa fazer a troca. Lembrando que isso são recomendações padrões, isso depende, claro, do uso, tá? O uso mais severo, por exemplo, situações de serra, né? O pessoal, tem alguém no nosso chat, comenta aí, você que é de Belo Horizonte, né? Ou então mora em uma região de serra. Essas regiões, você utiliza com muito mais intensidade os freios, né? E por conta disso, você precisa ter uma atenção maior também com relação à manutenção, porque existe uma orientação no manual, tá? Muito não observada pela maioria, que é as condições de uso severo. Aí, se você tem um veículo em condições de uso severo, esse tempo, essa quilometragem, ela cai pela metade. Então, com certeza, em uma situação, por exemplo, de Belo Horizonte, em que você tem muitos morros e uma utilização mais severa dos freios, você vai ter uma troca todo ano, né? Então, pelo menos uma vez por ano, você precisa fazer essa verificação. E, em resumo, o que a gente vai ter? Na ausência de manutenção, a gente vai ter peças parecidas com essa do lado esquerdo de vocês, não sei se está do lado esquerdo ou do lado direito, mas meu lado esquerdo. Desgaste, vocês vão observar aqui, por conta de uso severo ou não, vai depender do tempo de uso dessas peças, elas vão estar apresentando desgaste, fadiga e provavelmente vazamentos. Essas são as características de ausência de manutenção. E quando que você associa os danos a um sinistro? Normalmente você vai associar a choques. Então, um sinistro num disco de freio, por exemplo, em que você vai precisar fazer a troca do disco de freio do seu associado ou do seu segurado,
por conta de um choque. Então, o disco de freio quebrou, a pinça quebrou, você tem ali um dano mais severo na estrutura, né, da própria peça, e não um desgaste da própria peça, né? Eu sei que, infelizmente, algumas oficinas, elas tentam aproveitar que um determinado setor do veículo vai ser consertado e colocam algumas peças ali que são de desgaste natural para serem trocadas, em que, na verdade, elas estão ali só para bater meta, por exemplo, de orçamento, de valores, né? Então, a gente precisa ficar muito atento para olhar se essas peças que foram colocadas ali naquele orçamento fazem parte realmente do sinistro como um dano oriundo do sinistro, ou se elas não foram verificadas normalmente ali por ausência de manutenção, por falta de manutenção, ou um desgaste natural, e aproveitadas ali, foi um aproveitamento da oficina para colocar isso dentro do orçamento, tá? Vamos então agora para o sistema de direção e depois a gente vai para os nossos casos, olhando ali como é que se dá tudo isso. Muito importante, e acho que é a única peça, ou a peça mais conhecida do sistema de direção, o volante. Em alguns carros ele é um pouco controverso. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, pelo menos, acho que o Tesla, né? O Tesla Model S e o Plaid, ele tem um mancha, alguma coisa assim. Não é um volante, né? Então, comumente, o sistema de direção dos veículos são volantes de forma, como vocês podem ver, mas alguns carros tentam inovar e trazer algumas coisas que não são tão aplicáveis. Bom, esse volante ele é conectado a uma coluna de direção, que é a coluna ali onde você realmente tem o encaixe do volante, e ela faz a transmissão dessa movimentação do volante para uma caixa de direção. Essa caixa de direção, ela é que vai direcionar os pneus para um lado para o outro, né? Ela que transforma o movimento rotacional do volante em um movimento direcional nos pneus, e aí a gente tem então o funcionamento da direção do carro. Nessa caixa de direção é conectado às barras dos terminais, que é o prolongamento que você possa ter ali realmente atingindo exatamente onde fica o pneu. E essa movimentação dessa caixa de direção ela pode ser feita de uma forma hidráulica, eletrohidráulica ou puramente elétrica, né? Então, é uma direção mecânica com auxílio elétrico ou uma direção mecânica com auxílio hidráulico. E aí, justamente, o que a gente vê nos anúncios de carro, né? Então, DH, né? Direção hidráulica, meu carro tem direção hidráulica, meu carro tem direção elétrica, é justamente esse auxílio que a gente tem para que você possa tornar o movimento de rotação do volante mais leve em comparação com o movimento de rotação dos pneus, né? Imagine que rotacionar o pneu não é algo tão simples. Quem teve carros de direção mecânica sabe como é difícil você sair da academia e fazer uma manobra num carro que tem direção mecânica, né? Quem já passou por isso sabe que não é o melhor treino, um treino de braço, quando você vai tirar o seu carro do estacionamento depois. O que são essas peças? Bom, aqui a gente tem uma peça mostrando por dentro, né? A gente normalmente só vê o painel, só vê a capa, a gente dificilmente vê uma coluna de direção, mas aqui a gente tem a coluna de direção, ela fica presa no painel e aqui é encaixado então o volante, né? Essa é a parte onde você acopla o volante, e aqui tem os ajustes de direção, que faz a movimentação, tudo por aqui, e ela transmite então um movimento do volante para a caixa de direção através do braço de direção aqui. Essa é a caixa de direção, então ela recebe a movimentação do volante girando no movimento rotacional e ela gera então uma movimentação nessa direção, puxando ou esticando os terminais aqui de direção que estão conectados aos pneus, movimentando o pneu para um lado e movimentando o pneu para o outro. Então, se você faz a rotação do volante para a esquerda, ela empurra essa haste que empurra o volante para a esquerda. E, consequentemente, ela puxa a outra haste que faz o pneu entrar, né, fazer o movimento contrário, virando também para a esquerda. Vamos lá. E aí, eu trouxe essa imagem de uma caixa de direção. Aqui a gente tem uma caixa de direção nova. E aqui a gente tem uma caixa de direção muito usada, né? A gente vê aqui impregnações, vazamentos, é uma caixa de direção hidráulica para ter esse tipo de vazamento, né? Normalmente as caixas de direção elétricas, elas têm menos impregnação
de sujeira e depósito de algum tipo de material. Aqui a gente tem bastante óleo, bastante fluido de direção aqui impregnado, com bastante vazamento. Aqui a gente tem claramente uma peça com ausência de manutenção. Eu vou ter danos, por exemplo, se eu tivesse uma trinca aqui, né? Faz sentido isso ser uma ausência de manutenção, um trincado nessas peças? Não, essas peças não são feitas para receberem choques severos, então elas são construídas para ter uma movimentação axial aqui, né, no próprio eixo. E aí não é feito para ter nenhum tipo de trinca, né? Então, quando aparece algum tipo de trinca, é por conta de choque e não por conta do uso, né? A movimentação delas não gera nenhum tipo de fissura ou trinca nesse material. A utilização da caixa de direção apresenta esse tipo de uso. Isso aqui é ausência de manutenção, mas é um desgaste também da própria estrutura, em que você vai gerar folga aqui dentro, você vai gerar instabilidade, mas não vai gerar nenhum tipo de trinca. No momento que você tem rachaduras ou trincas nessas peças, fica claro, então, que não foi por conta do uso, e sim por conta de algum tipo de ação externa, ou um sinistro, por exemplo. Uma outra peça também pouco conhecida do sistema de direção é a bieleta, né? Então, aqui a gente tem a mocinética fazendo a movimentação, aqui a gente tem os terminais de apoio da manga de eixo, e aí a gente tem a movimentação feita, essa movimentação ela é equilibrada pela bieleta, né? Que faz parte tanto do sistema de direção quanto do sistema de suspensão do veículo, e a gente tem o equilíbrio ou o ajuste, a possibilidade de rotação dos pneus de forma equilibrada por conta da bieleta. Então, às vezes a caixa de direção gera algum tipo de manutenção, somente pela troca da bieleta você consegue resolver as folgas da caixa de direção. Às vezes a caixa de direção gerou uma folga por conta de uma folga na bieleta, então você tem ali uma consequência desses erros ou desses danos. E aí, uma caixa de direção com problema pode gerar sim um sinistro, né? Você pode perder a direção do veículo. Vocês já viram alguns casos em que o Kwid perde o controle por o volante ser sacado, por você perder ali o contato da caixa de direção com o funcionamento. Então, a gente tem uma interferência direta aqui nesses sistemas. E aí a gente volta para o mesmo conceito de falta de manutenção e os danos causados por sinistros. Se um dano em uma determinada peça do sistema de direção apresenta rachadura, quebra, ou um dano na própria estrutura dessa peça, ela necessariamente veio por conta de um choque externo. Pode ser forçado, claro, mas a ideia é que isso tenha vindo de um sinistro. Enquanto que se você observar vazamento, impregnação de sujeira, muito acúmulo de sujeira, né? Algum tipo de mau funcionamento, folgas e falhas, isso vem, então, por conta de uma falta de manutenção e não por conta do sinistro, tá? Então, a gente tem, claro, aqui, assim como no sistema de freio, que existem desgastes naturais que vão ser gerados e vão gerar características visuais nessas peças, enquanto que o dano vindo do sinistro vão gerar outras características visuais que são características de sinistro. Bom, vamos analisar alguns casos aqui, tá? Enquanto a gente conversa, e qualquer dúvida podem colocar aqui no chat que eu já o abro. Vamos lá. Vamos para um sinistro em que o segurado informa que estava indo da sua resistência quando o veículo na parte de trás caiu em um buraco que havia na estrada, vindo a quebrar a suspensão traseira do veículo no impacto. Então, tinha um carro trafegando e ele passou num buraco na parte traseira e danificou a parte traseira. Vamos observar aqui que a gente tem de orçamento: amortecedor traseiro, batente do amortecedor traseiro, bucha do eixo traseiro, cabo do freio de mão, corpo do amortecedor traseiro, cubo de roda traseiro, defletor do silenciador, o eixo traseiro, freio traseiro completo esquerdo, a longarina traseira foi danificada, segundo aqui o orçamento, mola da suspensão traseira. Será que todas essas peças aqui, tudo traseiro aqui, faz sentido com um choque ou faz sentido com a ausência de manutenção? Vamos olhar para esse cofre do motor. Olhando para esse cofre do motor, com diversos vazamentos aqui, com a tampa
Não sei se é o fluido de freio aqui, tá? Não, o fluido de freio está aqui. Deve ser da direção, talvez. Algum reservatório aberto aqui. Ah, não, a tampa está bem aqui, né? Abriram para perícia. Mas olhem o estado desse veículo. Vocês acham que todo esse orçamento aqui é realmente por conta de danos ou por conta de uma tentativa ali da oficina colocar peças a mais para eles ganharem ali a mão de obra e também ganharem com a peça? Vamos olhar a parte traseira. Vamos olhar para esse cubo de roda traseiro, o estado de conservação dele, as molas. Observaram, certo? Agora, tem um ponto muito importante quando a gente observa para a questão da manutenção, mas antes vamos olhar esse fluido de freio aqui. Um café. Para algumas pessoas é um bom café, para mim não. Para mim não é um bom café, mas parece um café, né? Para ver que a restante da borra de café aqui desse fluido de freio. Mas observem que esse carro passou por uma determinada manutenção. Por que eu digo isso? Porque esses pneus não são velhos. Esses pneus estão novos. Então, será que esses danos aqui não são pelas condições de uso do veículo? Né? Pode ser caracterizado mau uso ou não, depende das condições de uso do veículo, mas não é só porque é um estado sujo e aparentemente enferrujado aqui, disposição a algum tipo de oxidação, que me faz levar aqui para um estado de ausência de manutenção. Esse fluido de freio, sim, aqui ele está bem, realmente bem fora do padrão, e aí talvez já não tenha sofrido manutenção recente, fluido de freio. Mas não foi alegado nada sobre freios, né? Pisar no freio, foi alegado sobre a parte ali de danos à suspensão traseira. E aí, quando a gente olha para cá, a gente começa a ver peças danificadas aqui, né? A parte da suspensão. O cubo de roda da parte de freio aqui. Apesar de eles terem solicitado a troca, olhando para essa parte externa aqui, não tem nenhum tipo de dano. A gente vê suspensão traseira realmente com danos. A gente vê aqui a torre do amortecedor com danos, né? Então, quando a gente olha para a parte de freio desse sistema, a gente não vê ausência de manutenção. A gente tem aqui no orçamento a troca do cubo traseiro esquerdo, justamente porque é o cubo que sofreu impacto lateral e movimentou aqui a torre o amortecedor traseiro. Então, por conta disso, ele foi realmente danificado e eles têm a troca dessa peça, né? Então, olhando para a parte de manutenção, fora o fluido de freio que deveria ter sido trocado e não foi, né? Caracteriza aqui uma falta de manutenção do fluido de freio. O sistema de freio não apresenta realmente que foi a falta de manutenção. Então, ele deveria ser realmente o dano causado aqui. Ele está colocado nessa listagem por ser realmente causado pelo sinistro. A gente tem aqui os indícios de que ele realmente teve um impacto na parte traseira e que danificou essas peças por impacto e não é decorrente de uso. Bom, vamos para mais um relato. Vamos para outro caso aqui. Antes desse caso, deixa eu abrir o chat e olhar aqui como é que está o chat. Eita. Eu fui para outro lugar. Voltei. Fui para outra página aqui, mas estou aqui. Eu só não sei o nome da pessoa da Proeste, né? Perguntou aqui sobre o disco de freio. Se ele estiver quente e entrar em contato com água, ele pode trincar? Vamos voltar aqui no slide do disco de freio? Eita, acho que eu fui muito longe aqui agora. Peraí. Slide. Tá. Vamos voltar aqui para a gente olhar esse disco de freio. Antes da gente seguir para esse próximo caso. Essa trinca desse tamanho, nessa profundidade, não é possível, tá? Precisaria de um choque térmico muito intenso, mas muito intenso mesmo.
Normalmente ele é feito de ferro fundido, os discos de freio normais, né? Claro que tem disco de freio de carbono, tem de carbono de cerâmica, tem diversos materiais ali para o disco de freio, mas normalmente é ferro fundido que o pessoal utiliza geralmente, tá? Então é o mais comum. Você precisa de um choque térmico muito grande. Então, você precisa de uma intensidade de frenagem muito alta e logo em seguida você submeter ele a uma poça d'água. Por exemplo, eu estou numa serra utilizando muito freio, uma velocidade pequena, o disco de freio começam a aquecer, eu tenho pouca ventilação e logo depois eu passo numa poça d'água. O disco de freio pode trincar? Sim, ele pode trincar, ele pode empenar, mas esse tamanho de fissura de fenda, por exemplo, ou de trinca, não é natural. Isso aqui é o natural de impactos, tá? Normalmente são trincas menores, vocês vão ver. Não sei se vocês já tiveram. Aqui em Brasília não é tão comum, né? Mas no Nordeste é bastante. Vocês veem a terra rachada. Então, aqueles padrões de terra rachada é o mesmo padrão que vai aparecer aqui no disco de freio trincado, porque é o grão que estava aquecido, ele se dilata, o grão do material metálico, ele vai dilatar, na hora que ele é submetido a uma queda de temperatura muito brusca, ele encrua e por conta disso ele gera essas micro rachaduras, né? É possível ver a olho nu, vocês vão ver ele tem como se fosse uma teia de aranha, mais ou menos ali, são várias rachaduras, muito parecido com o que acontece com a Terra, mesmo processo, inclusive, na Terra, só que a diferença é que é barro na Terra, e aqui a gente está falando de ferro. Mas sim, é possível rachar, tá? Beleza, deixa eu voltar aqui então para o slide lá na frente, enquanto a gente vai para uma próxima pergunta antes do segundo caso. Vou voltar aqui no chat. Cleiton também falou aqui que o choque térmico pode empenar, isso é verdade. A gente pode ter o empenamento, né? O veículo, o disco ele precisa estar muito bem alinhado para não ter uma corrosão errada com relação ao toque nas pastilhas, não gerar um atrito desnecessário. Então, o choque térmico pode gerar empenamento. Você pode estar normalmente utilizando no trânsito e pegou uma chuva muito fria, a temperatura caiu muito rápido e isso já pode gerar o empenamento. Isso não é comum em freios de boa qualidade, tá? Discos de freios de boa qualidade não tendem a gerar empenamento por queda de temperatura padrão com relação a um dia quente e começou a chover, tá? Mas discos de freio de baixa qualidade vão sim fazer ter esse tipo de situação. Bom, vamos lá. Segundo relato que a gente tem aqui. O segurado estava descendo a rua, Land Sales ou Salles, e a roda ou o freio travou e o carro rodou, bateu no muro e teve um desastre. Será que o freio travou? Será que foi uma falha de manutenção? Será que, pelo relato, a gente pensa assim, cara, vou negar, né? Falta de manutenção lá, o freio não funcionou porque ele não cuidou do freio e tudo certo. Mas aí vem duas situações que a gente tem que se perguntar. Ele realmente travou? A gente tem ali uma situação de que a roda travou? Ou ele só perdeu o controle e achou que a roda tinha travado e por isso ele falou que a roda travou, né? Diferenciação ali do que a pessoa está relatando e que realmente aconteceu. Bom, vamos ver então o que realmente aconteceu nesse sinistro. Vamos avaliar o disco de freio. Então, olhando aqui para o disco de freio, a gente tem um disco de freio aparentemente com baixa redução, né, de material. Então, ele foi trocado recentemente, ele não teve muito uso. Não dá para dizer que ele teve falta de manutenção no disco de freio. Ele está com uma cara ou com uma característica aqui de corrosão, né, por oxidação. Isso quer dizer que ele estava assim no momento do uso? Não. O disco de freio é uma peça que, como eu falei, é normalmente de ferro fundido. Quando ela fica exposta ao tempo, como ele está aqui num pátio, né, nessa próxima imagem dá para ver que ele está aqui num pátio, elas apresentam sinais de oxidação muito rápido, né? Então, pode observar que aqui a gente tem sinais de oxidação por disposição ao tempo, e aqui a gente também vai ter o disco de freio já com esses sinais de oxidação, porque eles apresentam essa característica muito rápida, né? Inclusive, carros de uso normal, você pode estar lá, passar uma semana parado, depois de ter passado uma chuva,
você já vai ver ali o disco de freio já com algumas marcas de oxidação por corrosão. Mas observando o disco de freio e os danos apresentados, a gente não tem nenhum tipo de vazamento aqui na pinça, na linha de freio, nenhum tipo de ruptura. A gente não tem, olhando para a pinça e para o disco de freio como um todo, um sinal de que ele houvesse um erro, né, ou um travamento. Nessa imagem, a gente pode observar que o funcionamento, o desgaste, ele está um pouco irregular, mas isso não é suficiente para caracterizar que a roda travou por conta disso. Né? Isso aqui é só realmente os pistões podem não estar funcionando da melhor forma e por conta disso ele não gera a mesma pressão na pastilha, mas ainda assim não é caracterizado como uma falha aqui do sistema de freio. Mais imagens aqui do disco de freio. Mais corrosão, mas observem que ele realmente nem tem aquela rebarba que normalmente aparece aqui quando o disco de freio ele tem bastante uso, né? Então ele realmente parece um disco de freio recente, foi trocado recentemente. Não tem outros sinais ali de vazamento, de mau funcionamento da trinca, desculpa, da pinça. Não tem nenhum trincado. E a gente tem, então, ausência de manutenção nesse carro? Não. A gente não tem a ausência de manutenção. É um carro que realmente passou por manutenção recente, as pastilhas estão funcionais, o disco está funcional, não existe nenhum tipo de vazamento na linha, não existe nenhum tipo de observação mecânica que pudesse falar que esse freio não funcionou. Então, o que a gente tem nesse caso é um caso devido, tá? A segurada, ela perde o controle por algum motivo e bate no muro, né? Algo realmente pode acontecer e não tem a relação direta ali com o travamento, porque a gente tinha tudo funcionando e o carro demonstra ter passado por uma manutenção recente também, por conta dos discos de freio em bom estado, tá? Então, não necessariamente o relato que me dizia o freio travou, que eu vou pensar em negar por ausência de manutenção, porque o freio não é para travar, e se eu ver a falta de manutenção, eu vou negar por isso. Realmente acontece, né? Ele pode ter sentido só um leve puxado da roda, mas por algum outro motivo, e veio então a colidir. E os danos são compatíveis com essa colisão. E aí a gente observa nessa imagem aqui, que também no orçamento dele vai ter a parte de direção, porque foi completamente danificado, né? Essa roda ficou completamente danificada, assim como essa roda também ficou danificada, teve aqui alguns empenhamentos do sistema de direção. Vocês podem ver aqui, ó, exatamente o terminal de direção com o braço aqui para faz o direcionamento das rodas. E aí a mesma setor do outro lado, né, as mesmas peças do outro lado completamente quebradas devido à colisão, devido ao choque. Um último caso, bem rápido, para a gente concluir o nosso webinar de danos mecânicos, olhando para o sistema de freios e para o sistema de direção. Estava trafegando na Avenida Cícero Batista, sentido Caruaru, Pernambuco, lado do posto Alpes Suíços, né? Retornando da casa de uma amiga, localizada próxima ao Interview, quando por volta de 00:30, no dia 21/4 desse ano, 2026, ao colidir o veículo em uma barricada na curva em frente ao posto, ele perdeu o controle do veículo e ocasionou um capotamento. Então, o relato eu perdi o controle, bati uma barricada e capotei. E aí, o que isso tem a ver com um dano, ou a ver com dano em relação a freio ou sistema de direção? Ele perdeu o controle? Foi antes ou depois? A direção quebrou antes? A direção quebrou depois? Os danos são compatíveis com que tipo de situação? Será que eu tive uma falha mecânica do sistema de direção antes da colisão? E é isso que a gente vai investigar. Então, quando a gente vai olhar para o veículo completamente destruído, a gente vai olhar se esses danos são anteriores, isso é, se eu tive uma falha no sistema antes da colisão e por isso eu perdi o controle, ou se eu perdi o controle por uma causa diversa, excesso de velocidade ou algo do tipo, e os danos são causados puramente por impactos. Então, quando a gente observa aqui, primeiro, disco de freio novo, assim como a gente viu ali no Civic,
Então, é um carro que é realmente novo, é um carro 2024, estava com menos de 60 mil quilômetros rodados, passou por uma manutenção recente, a gente tem aqui toda uma característica de um carro novo. Mas, quando a gente olha aqui para o lado direito, todas essas peças estão danificadas por impacto. Então, a gente realmente tem uma situação de que os danos causados na direção do veículo foram causados por impacto, não por uma situação antes do sinistro. Então, o impacto não foi causado pelo dano, e sim esses danos que são apresentados aqui na caixa de direção foram causados por impacto. Então, é devido a orçamentação dessas peças, caso os danos fossem só aqui, tá? Porque nesse caso, a gente tem um capotamento, caracteriza um PT, mas se a gente tivesse danos somente nessa região, eles foram causados pelo impacto, pelo sinistro, e não o sinistro foi causado por danos aqui na direção, na perda de controle. E quando a gente olha para a suspensão traseira, a gente também tem ali alguns sinais de danos que corroboram que foram por impactos e não vieram antes. Né? Quando a gente olha aqui para o sistema de direção do outro lado, mesma coisa, né? A gente tem uma deformação e a quebra do sistema de direção, uma vez que uma roda está direcionada para um lado e a outra roda direcionada para o outro, né? A gente não tem a mesma convergência, aí tem a quebra do sistema de direção como um todo aqui, por conta do impacto. Né? Isso veio depois do impacto e não anterior ao sinistro. Para quem lembra, e eu sou muito fã do Telecurso 2000, vamos então para uma revisão do que a gente aprendeu, né, com relação à aula de hoje, o webinar de hoje. Principais componentes do sistema de freio e direção. Na próxima parte a gente vai ter motor de suspensão, a gente vai falar sobre isso. Então, a gente vai olhar, a gente aprendeu, né, no webinar de hoje, que a falta de manutenção ela provoca um desgaste progressivo, vazamentos e falhas mecânicas previsíveis, enquanto que um sinistro e uma colisão, eles tendem a trazer danos repentinos e rupturas nas peças. Né? Então, sempre que a gente tiver uma peça com algum tipo de dano de ruptura, ele é muito mais provável que tenha vindo de um sinistro do que de uma falha de ausência de manutenção. Sempre que eu observar peças com vazamentos, com impregnação de sujeira, com desgastadas ou com algum tipo de folga, isso caracteriza falta de manutenção ou me leva a crer que existe uma falta de manutenção associada a essa peça. Tudo isso e compreender essas diferenças vão ajudar vocês a identificar se é devido o segmento seguir com o pagamento daquele orçamento ou não, ou se é um caso que vocês precisam investigar, será que realmente não vale a pena eu enviar um perito, eu enviar para uma análise, para eu ter um pouco mais de conhecimento sobre esse caso, para saber se realmente teve uma falha mecânica, e essa falha mecânica foi eventual, ou se não, se eu posso ter tido uma falha mecânica, mas essa falha mecânica veio de uma ausência de manutenção. Então, porque eu não troquei o fluido de freio, o freio não funcionou, porque o freio não funcionou, eu bati meu carro. Então, a colisão do carro, ela não foi por uma falta de atenção, por exemplo, que estaria coberta dentro de alguns contratos. Foi, na verdade, por uma ausência de manutenção, o que não é coberto na maioria dos contratos. Né? Então, a gente tem ali essa observação do que gera o sinistro, se esse sinistro foi gerado por uma falta de manutenção ou se ele foi gerado ali por uma eventualidade. Se foi feita uma eventualidade, normal, segue justamente para isso que a gente tem o seguro e uma proteção. Agora, se foi feito, ou se isso foi causado por uma ausência de manutenção, a gente viu aqui as características dessas peças, é um sinistro indevido, né? Então a gente vai seguir ali com a negativa. A importância da manutenção preventiva e da correta identificação desses danos ajuda justamente a gente identificar se o sinistro deve ser pago ou não. E se vocês devem levar para algum grau de investigação. Bom, perguntas, dúvidas, agora é o momento que vocês tiram mais dúvidas, mais perguntas, e a gente vai aqui direto para o chat. Hugo, é a Alice da Proeste. Alice, prazer, que bom que você está aqui. Em uma colisão, é possível uma caixa de direção elétrica apresentar folga, um vazamento ou só quebra? Excelente pergunta, tá? Uma caixa de direção elétrica, ela é basicamente uma caixa de direção mecânica
com um auxílio de um motor elétrico. Então, ela tende a não apresentar vazamentos. Porém, como ela é uma peça mecânica, ela precisa de lubrificação e ela está sujeita a mais folgas do que a caixa de direção hidráulica. Mas ela gera menos manutenção e menos vazamento. Na verdade, ela não gera vazamento, né? Então, você tem duas situações, tá? Numa caixa de direção elétrica. O motor elétrico pode falhar e a direção ficar pesada, né? Então, ele deixa de ser uma caixa de direção com auxílio elétrico e vira só uma caixa de direção mecânica normal, e aí a direção fica muito pesada. Ou você pode ter folga no sistema de direção mecânica, que é igual, não muda, né, de uma caixa de direção elétrica para uma caixa de direção mecânica, e essa folga é por desgaste. Alguns projetos têm um desgaste mais acentuado, com baixa quilometragem, é o caso, por exemplo, do Ford Focus, extremamente conhecido, desgaste prematuro na caixa de direção, ou não, ou você pode ter uma caixa de direção com realmente uma longa vida, mas essa folga é natural de equipamentos mecânicos que se movem, né? Então, você tem ali essa possibilidade. Hugo Coimbra, quais as evidências buscar na vistoria de um veículo se o acidente foi causado por uma falha na prestação de serviço, no caso, falta de aperto em um componente da suspensão de direção? Bom, o primeiro ponto que você vai observar se você tem essa informação, por exemplo, o sinistro aconteceu vamos para um caso mais fácil, que seria de pneu, né? Fiz ali a revisão, fiz o rodízio dos pneus, saí da oficina, o rapaz esqueceu de apertar todos os parafusos, deixou folgado, algo do tipo, e eu estava transitando, a minha roda saiu, capotei. O que a gente vai observar? Se os parafusos geraram algum tipo de estresse, o parafuso folgado, ele vai receber um estresse que a gente chama de um esforço cortante, né? Então, é um esforço diferente do esforço normal com relação à tendência se o parafuso estava apertado. Então, a gente vai precisar olhar o parafuso, olhar como que estava ali o cubo de roda com os apertos, para entender se foi uma falha operacional, no sentido de não foi apertado corretamente ou teve muito aperto, ou se não, se realmente foi, por exemplo, a roda foi sacada por conta do rolamento que estourou. Tá? Então, tem outras situações ali que podem gerar com que aquela roda salte, né? E aí, essas evidências é que a gente vai observar de acordo com o relato do que foi feito antes. Qual foi o serviço que foi feito? Então, eu vou olhar primeiro qual o serviço que foi feito, quais os possíveis erros na prestação desse serviço e, depois desses possíveis erros, quais são as consequências, né? Então, por exemplo, eu tive um caso durante a faculdade, relato, na verdade, né? Um colega meu, o pai dele comprou um S60, né? Porque o S60 tinha saído, um Volvo, né? S60, ele foi fazer a manutenção do veículo, fez a manutenção, voltou para casa, no outro dia ele foi para trabalhar e ele não voltou mais com o carro, porque o carro tinham esquecido de colocar a tampa do óleo do motor e, por conta disso, o motor fundiu. Simples assim, botou turbo, né? Óleo, espalhou óleo para todo lado. No dia seguinte, o carro já não voltou para casa. Então, a gente tem situações em que um erro operacional pode gerar erros muito graves, tá? Então, é importante entender primeiro qual foi o serviço que foi feito, para depois entender qual falha pode acontecer na prestação desse serviço, para então entender o que pesquisar ou o que olhar na perícia. Mas excelente pergunta, Hugo. A Bruna está perguntando aqui, ó. Pegou um caso assim que analisou junto à companhia, eles consideraram como risco do negócio e acataram a troca da peça. E vale nesses casos também tentar negociar com a oficina quando estiver comprovado que eles erraram, ou até mesmo tentar o uso da garantia do veículo. Pode falar, Bruno. Se quiser abrir o microfone, você levantar a mão aqui, fica à vontade. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Eu Bruna. de Tudo bem? novo, a faladeira. Muito bom. Bom que você está aqui. Isso é muito importante. A Exemplo que intenção é você essa, também. né? Isso. Tava escrevendo esse caso aí que eu te falei, eu lembrei de um outro também. Teve um caso que a gente foi fazer análise, e aí a quebra que estava no câmbio automático era muito divergente com o que estava acontecendo no sinistro, né?
pelo que ele tinha informado no aviso. E aí analisa daqui, analisa dali, a gente puxando todas as informações, aí eu solicitei uma análise de engenheiro, né, e aí a companhia, acho que analisando lá internamente, eles verificaram que quem danificou o câmbio do veículo foi o próprio guincheiro da companhia. E aí, nesse caso, era um câmbio de 80.000, o veículo foi PT. E aí, entra dentro do risco do negócio também, mas aí, na verdade, foi um erro do próprio prestador de serviço, né. Então, às vezes Acontece. você tem que olhar muito o processo, tomar muito cuidado, realmente tentar entender aonde está o erro, que às vezes é uma coisa simples que pode realmente dar PT no veículo. Exatamente. Câmbio, a gente vai falar na parte 2 também, ele está dentro de motores, de powertrain, e é uma região muito sensível do carro em questão de custo. Tanto o motor quanto o câmbio, ele pode somente um ou outro, ou os dois, darem um PT. Né? Então, por exemplo, o carro estava inteiro, a lataria perfeita, mas é um câmbio que é muito específico, é um câmbio que não se fabrica mais, por exemplo, ou então é realmente um câmbio muito caro, e ele vale mais do que a FIP do carro, e acontece, né? A gente tem essas situações. E são peças sensíveis também, tá? A colisões, a manuseio, como que o carro foi retirado, não é tão... Alguns carros eles precisam de um cuidado a mais. Carros mais pesados, por exemplo, que podem gerar algum tipo de dano no cárter, no motor e não ser visto, né? Então a gente tem diversas situações e novidades, tá? Carros elétricos. Está sendo cada vez mais comum, principalmente para gerar um custo menor de fabricação, que as baterias façam parte do... Não é mais colocadas no assoalho, elas fazem parte do assoalho, elas são o assoalho. Então, as baterias elas saem de uma peça de reposição normal ali, que você só coloca como uma peça estrutural, ela faz parte da estrutura do carro. E um dano nessas baterias, por conta de lombada, até mesmo um manuseio, por exemplo, errado de um guincho, pode danificar a bateria e é considerado por volta de 70, entre 50% a 70% do valor do carro elétrico hoje é a bateria na hora de você fazer uma reposição. Então, são situações bem delicadas que a gente precisa observar, e é o que a Bruna falou, o dano não fazia nenhum sentido com o relato, estava lá o dano, a gente precisa investigar, entender o que aconteceu, olhar todo o processo, né, desde o que aconteceu, como que pode se dar e por que aquele dano apareceu ali, e aí você consegue identificar esse dano e trazer, então, um responsável por ele, né? Seja um pagamento devido pela companhia ou uma busca de ressarcimento, caso, por exemplo, foi um guincho ali de uma concessionária da rodovia, né, que pedagiada, que fez o atendimento. Guincho da companhia mesmo. Que aí o prejuízo ficou Isso para aí. ele. Infelizmente ficou para ele e para a companhia o prejuízo. Mais alguma pergunta? Participação? Bruno, muito obrigado, tá, pela sua participação. Participe sempre, não fique com vergonha. Mande chat, levante a mão e participe, que é sempre bom a participação de vocês. Mais Obrigada, alguém? eu que agradeço por compartilhar sempre o conhecimento de vocês. Que bom, um prazer mesmo. Senhoras e senhores, é um prazer estar com vocês sempre. Agradeço ao Tonisp e ao Alan mais uma oportunidade de poder transmitir um pouco do nosso conhecimento, do que a gente vive aqui na engenharia da Autoinsp. Espero também que vocês tenham gostado bastante desse webinar. Tem a parte 2, tá? Em breve tem a parte 2, então fiquem atentos à nossa comunidade no WhatsApp, fiquem atentos ao nosso LinkedIn também. Se você não segue a gente no LinkedIn, vai lá no LinkedIn, comenta também, tem a postagem, tá, desse webinar, comenta lá o que você achou desse webinar, comenta o que você, se você gostou ou não. Muito boa a participação de vocês. E, claro, compartilhem com os seus colegas aí que vão precisar desse conhecimento. E legal ver aqui a Thalita Oliveira não está sozinha, tem uma sala inteira participando desse webinar. Obrigado, Thalita, obrigado a todo mundo que está nessa sala participando. Prazer. Nossa, são o quê? São umas 7, 10 pessoas aí. Nossa, a Thalita montou uma caravana. Não é? Que bacana. Fico muito feliz de vocês estarem separando essa uma hora do dia de vocês, da semana de vocês, para aprender, para estarem aqui com a gente. É o pessoal da Proeste, Alan. Que bacana. Olha, o pessoal da Proeste todinho ali. Bom demais. Gente, que bom. A gente fica muito feliz em ver a participação de vocês e quanto que a gente pode contribuir com vocês. É realmente muito
muito satisfatório para a gente, e acho que o Alan e aqui, toda a equipe da Autorisp está extremamente feliz com o resultado. Tem mais, semana que vem tem mais, e a gente vai, então, continuar os nossos webinars. Foi um prazer estar com vocês, uma excelente noite, um excelente final de semana para todo mundo, e eu vejo vocês no próximo webinar, ou participando, ou aqui assistindo junto com vocês.